Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui no Arqueojogos, o seu programa que vai trazer aqui relíquias, desconhecidas do mundo dos joguinhos de tabuleiro. Eu sou o Guilherme Toledo, estou aqui com o meu companheiro Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza? Vamos tentar, Lucas, trazer nos nossos programas jogos que talvez estejam enterrados nessa montanha de lançamentos que a cada ano sai, Que ainda bem, que tem cada vez mais lançamentos. Mas se você está entrando no hobby agora, ou mesmo que tenha entrado aí há 5 anos, que seja, a quantidade de jogos, Lucas, é absurda. Não tem como jogar todos, Não tem como você jogar tudo. A gente vai trazer aqui, jogos, do que a gente já jogou, o que a gente já conheceu. Humildemente, vamos trazer aqui do que a gente acha que vale a pena, já que é muito difícil você navegar por esse mundo hoje em dia e tentar sair um pouco desse universo de lançamentos, jogos que estão aí no momento, sendo lançados, comentados. A nossa proposta vai ser essa, E além da grande vantagem financeira aí de achar as coisas em segunda mão, Verdade. Com exceção de alguns jogos, tipo Container, estou olhando pra você. Eita. A maioria você consegue encontrar aí por preços bons. Acho que tem uma questão, que eu não queria usar essa palavra, que é uma curadoria. Óbvio que isso não quero parecer arrogante nem nada do tipo, mas não é nada mais do que a curadoria que tanto eu quanto o Lucas fizemos até aqui. O que nós trouxemos aqui na nossa experiência, o que a gente já experimentou, já quebrou a cara ou não? Bom, passando por essas tentativas, o que sobra? E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês em cada programa. Quebrar a cara, eu tenho bastante experiência e eu acho que inclusive já na minha primeira compra deu muito certo, a segunda já deu muito errado. Então, eu acho que quando eu conheci esses jogos modernos eu fiquei empolgado. Nossa, tem todo um mundo novo aí de coisas incríveis e tudo. Aí já na segunda já deu super errado assim. Então eu vi, opa, nem tudo é interessante. Nem tudo é interessante, Lucas? E eu acho que isso é muito comum, Porque um dos assuntos que eu mais gosto desse hobby é entender as motivações de cada um para se jogar, Por que te leva a deixar de fazer outra coisa e ir lá se reunir com alguém para jogar, Eu acho muito simplório você falar que é simplesmente pelo social, por mais que o social possa ser uma força muito presente. Mas existem outras questões que vão nortear o gosto de cada um. E a gente com um pouquinho mais de estrada começa a já entender um pouco melhor isso. Então, talvez seja um gancho, Lucas, pra gente dizer um pouquinho quem somos nós, Pra que quem tá chegando aqui não conhece, saber um pouquinho quem somos nós, saber do que a gente gosta e, baseado nisso, poder saber, bom, essa indicação é pra mim ou não é. E, de qualquer forma, o que a gente quer é que quem esteja aí nos ouvindo participe, Mande recados, mande sugestões, pode xingar, pode falar que não tá bom, não importa. A gente tá aqui por simples vontade de falar sobre jogos, nada mais do que isso. E aí eu acho que um bom início é você começar falando, Lucas. O que você acha? Começar a falar um pouco sobre você aí e suas preferências. Bora. Bom, eu entrei de vez nessa história em 2009, que eu tinha uma grande amiga que vivia falando assim pra mim. A gente morava em cidade diferente, que existia todo um mundo aí de jogos de tabuleiros modernos. Eu não fazia a menor ideia do que ela estava falando, Assim, isso foi bem antes de aparecer aqui no Brasil. Até que um dia ela foi me visitar, Eu morava em São Carlos e trouxe que era o San Juan, Aquele joguinho de cartas, Como se fosse a versão de cartas Porto Rico. Que nem foi um jogo que assim que me impressionou muito, não, pra falar a verdade. Mas assim, o assunto ficou na minha cabeça, Nossa, que coisa. Já era muito diferente do que eu estava acostumado, Então, apesar de nem ter sido um jogo assim que eu achei espetacular, aquilo ali me chamou a atenção. Então aí vem aquelas noites de Wikipédia, Você resolve virar a noite aí tentando aprender como é que se faz queijo, ou por que o Vombat faz cocô cúbico, Esse tipo de coisa. E aí, eu fiquei lendo um monte sobre o assunto, Descobri Board Game Geek, os artigos da Wikipedia, Na época eles chamavam de jogos estilo alemão, na época. E aí descobri uma lista de e-mails, Hoje em dia quase ninguém usa mais isso, Aquelas mailing lists. Aqui no Brasil, entrei e fiquei lá de começo assim, só olhando as conversas, até que de vez em quando aparecia gente vendendo jogo em segunda mão. E tinha um cara que estava vendendo o Age of Empires 3, que é um jogo que eu tinha curiosidade porque jogava o jogo do PC, mas estava vendendo também o Tigres e Eufrates, E aí eu perguntei se ele ainda tinha os dois para vender, e o Age of Empires 3 ele já tinha vendido,
mas, né, o Tigres e Eufrates ainda tinha. E esse eu lembro de todas essas vezes aí que eu li sobre o assunto, né, na Wikipédia e tudo, era um que se comentava sempre, peguei, e aí foi paixão à primeira vista, assim, por vários meses, assim, eu e meus amigos lá. São casos, a gente jogava praticamente toda semana, né? Então aquela coisa assim de ser completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto, né? E assim, cada partida você aprendia coisas novas e tudo, isso foi bem interessante. E aí, à medida que eu fui, né, conhecendo outros jogos, eu brinco aqui, né, que logo na segunda vez eu quebrei a cara, porque eu peguei um jogo que, a princípio, é de um cara que é super famoso, né, que é o autor lá do Carcassonne, que é o Klaus Jürgen Wrede, né? Uhum. E aí era um jogo desse cara, né, que chamava... Ai, gente, deu branco agora. Nunca nem joguei nenhum outro jogo dele, eu acho. Não, ele tem um outro que é muito bom, que é o Pompei, né? Ah, é dele, não sabia. Isso, Pompei eu acho muito legal. Mas ele tem esse jogo que, pra você ter noção do estrago, eu até esqueci o nome. Já É, é um bom indício, né? Pois é, talvez tenha sido melhor assim. Eu vou conferir agora. E Anasazi, Olha, não que conheço. é um jogo que, assim, ele não se decide se é um jogo de estratégia, se é um jogo de memória, ou se é um jogo, como é que chama, de destreza, e não faz bem nenhuma das três coisas, sabe? Meu Deus. Aquele saladão que não faz nada, né? Total, né? E aí, assim, foi um que. Logo no meu segundo jogo foi uma grande decepção. Eu falei, opa, é melhor eu começar a pesquisar melhor, né? Pra comprar jogo, porque não é qualquer jogo moderno que vai ser legal. Mas aí fui jogando muitas coisas e tudo, né? Aquela coisa também de no começo eu me guiar muito pelo top, né, top 100 lá do BGG, né? E aí depois também eu comecei a ver que isso não necessariamente era algo que me agradar. E eu fui tentando entender, né, o que eu gostava, né, o que fazia isso. E assim, mesmo eu não sendo, né, um estudioso, né, de escolas de design de jogos, né, ou de como foi a história do desenvolvimento e tudo, eu comecei a ver uns padrões, assim, né, assim, eu gostava muito de jogo com mapa, né, ou jogo que a posse das coisas não é muito bem definida, e eu reparei, por exemplo, que tinha jogos que o pessoal da época gostava muito, mas que eu não gostava tanto, e geralmente tinha a ver com o fato de você ter muitas informações a mais que você meio que tinha que saber quais as combinações das coisas. Então, por exemplo, um caverna, um Porto Rico, né? Assim que você, se você juntar essa peça com essa aqui, comprar esse prédio com esse aqui, dá melhor. Essas coisas eu não achava muita graça, apesar de são jogos, né? O Porto Rico chegou a ser top 1 aí no BGG uma época. Isso. Caverna também super. Então, assim, eu vi, não necessariamente o fato de ser super bem classificado lá no ranking do BGG vai ser algo que vai me agradar. Então, né, com isso eu fui, né, tentando descobrir aí o que eu gosto, né, e entre as coisas que eu gosto muito estão, na verdade, os jogos que as regras são muito, muito, muito simples, mas que permite você explorar elas de uma forma muito variada, né, muito mais do que essa coisa de ter um monte de coisinhas ali que você tem que decorar qual que é o combo que funciona melhor e tudo. Então, acho que jogos assim de poucas regras, mas que a variedade, né, de estratégias é muito grande, acaba sendo uma coisa que sempre me agradou. Não, e aí uma coisa que aconteceu, né, que eu lembro de ter ouvido falar em jogos econômicos, né, eu tô lá no mercado de ações, e na época eu achei, nossa, que coisa... Pra quem não conhece, né, Lucas? Falar isso, o que é, né? Sim. Uhum. O Mercado de Ações, né, o podcast, né, que é sobre jogos, né, sobre jogos econômicos e de trem, né, que geralmente as duas coisas andam juntas. E aí, assim, eu ficava naquela de, nossa, jogo econômico, né, coisa sem graça, né, jogo sobre economia, tem coisa mais chata que isso. Até que, por acaso, eu comprei um Imperial e na verdade, eu troquei o Imperial, né, pelo único motivo de que eu tava querendo mesmo, era o Antique, né, que é o jogo de porrada do Mark Gertz, né? Esse aí. Não sei se você chegou a jogar, né? Mas é um jogo Eu tô com ele aqui, você tem os cara. excessos. Você tem ele? Oh, legal. Só que eu não joguei ainda. É o 2, Tô né? precisando te visitar, então. Tá mesmo. E aí, assim, já que eu não acho nunca, né? Nunca achei esse pra vender, aí vou pegar esse Imperial mesmo, então, pra ver qual é. E apaixonei completamente pelo jogo e por jogos econômicos, né? Por consequência, né? Então aí vieram os 18xx, né? Os Cube Rails, né? Esses jogos de trem econômicos mais simples, né? Mais baseado em leilão, assim, não tão sofisticado na parte de rotas, né? O próprio Steam também, né? Então, e aí foi isso aí tudo bem seguido. Então acho que hoje em dia eu tô numa linha assim que eu gosto de complexidade só para coisas muito específicas assim, né? Então assim, 18xx, né, em geral, mesmo os mais simples ainda são em geral mais complicados que vários desses jogos assim que
que eu gosto, né? Mas para mim ainda dá. Mas gosto muito desses, né? Que são, na verdade, a complexidade acaba vindo do que os jogadores fazem, não, né, das regras serem muito ter um manual gigante assim. Eu acho que eu posso pegar então um gancho disso. Acho que esse é o nosso ponto em comum, né? Também eu tenho essa afinidade aí por essa questão da interação e da complexidade e da opacidade, né, que vem da interação entre os jogadores, de encontro a uma complexidade em termos de componentes, né, regras, mecânicas e tudo mais. Bom, como o Lucas disse, eu também fazia parte ali desse podcast no mercado de ações, né, que a gente tinha esse foco em jogos econômicos, então esse já também é um gosto meu. Eu entrei aqui no hobby um pouco depois do Lucas, ali por 2010, 2011. Da mesma forma também, o primeiro jogo que me apresentaram foi um cooperativo, a Ilha Proibida, que é aqui no Brasil que saiu, né? Conheço. E é a mesma coisa, sabe? Não é que me virou a cabeça, mas foi isso, de me mostrar, caramba, existe jogos novos, né? É o que me fez ir atrás. Eu fui por um caminho diferente, porque eu acabei indo, eu sempre fui jogador de Magic, então eu gostava de jogo de cartas, então minha primeira afundada no hobby foi com Dominion, então eu joguei muito Dominion. Não precisava de mais nada na vida, até começar a descobrir os jogos, nessa mesma coisa, né, de ir nos top 100 do BGG, quebrar muita cara, mas vamos assim, para começar a divergir aqui um pouco, para as pessoas saberem quem é quem nesse programa, eu gosto muito dessa abordagem também de uma complexidade baseada em regras simples, né, inclusive aprendi muito disso aí com as sugestões do Lucas. Mas, por outro lado, eu também tenho uma vertente que eu adoro os jogos complexos, pesados mesmo, né? Não tenho mais tanta energia para jogá-los como eu tinha alguns anos atrás, mas gosto muito, né? Principalmente, assim, de wargames, né? Então, poxa, quando eu pego um wargame para jogar e eu, né, acabei descobrindo, assim, de que a melhor forma de jogá-los era sozinho, né? Então, eu sou um jogador que joga bastante solo, mas principalmente esses jogos históricos, né? Porque daí eu posso jogar apreciando da maneira que eu acho que deve ser apreciado, né? Então eu posso jogar lendo tudo que eu posso sobre aquilo, né? Lendo as cartas, lendo as referências, né? Porque quem já comprou aí um jogo histórico bem feito sabe, né? Vem além do manual, vem muita referência histórica, né? Muito material para você consumir sobre aquilo que você está ali simulando, né? É todo um respeito que você tem sobre aquele conflito, né? Muitas vezes, você vai jogar jogo de guerra. Não, na verdade, às vezes é muito mais um respeito pela história mesmo, né? Você tá ali tentando entender o que aconteceu naquele momento. Então, eu tenho esse lado, né, de gostar dos jogos mais pesados também, mas eu tenho ficado cada vez mais para jogar sozinho, né? Que eu jogo no meu ritmo daí, não preciso jogar numa noite, né? Tenho meu lugarzinho dedicado ali, deixo um jogo montado, jogo às vezes em semanas, assim, né? Então tenho esse lado, gosto muito de jogos históricos, né, desse lado de wargames. Gosto muito de 18xx também, assim como o Lucas, acho que isso vai ser sempre um ponto aqui em comum. Acho um sistema maravilhoso. Quem quiser ouvir um pouco, escute lá o Mercado de Ações dos episódios, inclusive tem um episódio só explicando sobre o 18xx, etc, o que é. Mas a gente vai acabar comentando, né, como o Lucas já falou de Cube Rails, a gente vai acabar falando desses nichos aqui no programa. E hoje em dia eu tô muito nisso, né? Eu tô meio que nos dois extremos, porque eu gosto desses jogos muito pesados, ou eu gosto dos jogos mais simples, mais carteado mesmo, né? Tô, sabe, afundado aí nas vasas, sabe? Eu tô... Eu também passei a gostar disso recentemente, assim. Né? É muito legal, né? Então, tipo, tô nesse, sabe? Ou então um jogo tipo um For Sale da vida, né, cara? Que é maravilhoso. Sem expansão, né, Lucas? Essa expansão nem testei, mas é meu filler preferido há mais de 10 anos. Aí. É sensacional. Poxa, então, eu tô muito nesse extremo. Então, eu tenho essa coisa que o jogo médio não me atrai. Eu demorei pra descobrir isso. Sabe aquele jogo médio, pra mim, parece que não faz... Não cumpre nem um lado nem outro, né? Eu demorei muito pra perceber isso. Então, o tanto de euro médio, Ameritrash médio que eu já me vi, não gostei, né? E agora eu percebo que é justamente isso, né? Eu gosto, né, dessas duas pontas. Então, igual o Lucas, eu gosto muito também da interação, né? Como eu falei, que era o gancho. Eu adoro que a complexidade venha das interações. Para mim, que é isso que poder ler o jogo, né? Ler a mesa, para mim isso é sensacional. Eu tenho sempre já um pé atrás quando eu vejo setup variável. Um dia desse mesmo recebi um e-mail aqui da Capstone Games, que é uma editora que eu gosto muito, mas prometia assim, mais de 1000 combinações de setup. Aquilo já ligou um sinal de alerta gigante, sabe? Olha, tudo bem.
Mas nada contra, né? Acho que a gente não quer ser hater aqui, Uhum. né, Lucas? É mais no sentido do Não, que de a forma alguma. gente gosta. Porque para algumas pessoas eu acho que isso é o que funciona, né? A pessoa quer resolver Uhum. aquele puzzle que se forma no setup, né? Então ela Sim. é muito mais quem desvenda melhor aquela combinação do que os outros e quem é mais eficiente. E tudo certo. Mas não vai ser muito o estilo de jogo que você vai ver por aqui. A gente está buscando geralmente isso, né? Jogos com muita interação e que você vai precisar ler os jogadores, ler a mesa, né? Entender bem isso para que isso gere complexidade e variabilidade, né? E cada um vai ter as suas exceções também, né, Lucas? Onde a gente vai Sim, sim. divergir aqui, né? Eu acho que eu vou trazer esses wargames aí que o Lucas não é tão versado. O Lucas vai trazer os jogos aí que ele joga também. Ele gosta de experimentar esses jogos, mas que ele consegue cavucar bem aí, né? Nem sei os estilos, né, Lucas, como é que a gente chama, né? Porque nem se enquadra às vezes como euro, né? É Pois isso, é. a gente vai conversando, né? Uhum. Mas a proposta vai ser essa. Então, basicamente, vão ser dois caras aqui que têm uma história do hobby já há um pouco mais tempo. A gente vai querer trazer aí o que a gente conseguiu separar nesse tempo e do que a gente gosta, né? Você não vai ver a gente trazendo aqui jogo que a gente vai falar mal. E a proposta é que a gente vai trazer em cada programa, cada um traz um jogo, e desse jogo a gente vai conversando. Pode sair dali conversas para outros jogos, vai ser uma coisa mais solta, não é uma ficha técnica sobre o jogo, é muito mais a gente tentar relatar as nossas experiências com o jogo, por que esse jogo a gente gosta, e disso tentar puxar outros assuntos, né? Não necessariamente os dois vão ter jogado aquele jogo, não tem problema, a gente está aqui para conversar. Eu e o Lucas, para quem não conhece, somos dois professores universitários de universidades federais, né? Eu sou da Universidade aqui de Santa Catarina e o Lucas da Federal de Minas Gerais. Então, por que eu estou dizendo isso? Só porque no nosso meio, né, Lucas, a gente tem que sempre aprender a dialogar sobre assuntos que não são nossa especialidade, não é mesmo? Exatamente. É o que a gente faz em toda a banca de mestrado, doutorado, né? E a gente aprende a falar sobre o que a gente não tá total ali, né, experiência, que geralmente é só quem tá realizando o trabalho. A gente também vai trazer nessa proposta aqui, a gente espera que possa conversar também sobre outros assuntos relacionados ao hobby no sentido de que, por exemplo, assuntos que possam surgir, né? Alguém, de repente, aí com feedback, o pessoal quer que a gente fale um pouco sobre Cube Rails em especial ou sobre algum outro tipo de jogo. Não tem problema, né, Lucas? Aí, se a gente tiver uma Uhum. demanda, podemos falar sobre um tema específico. Mas, no geral, vai ser essa a ideia. Eu trago um jogo, o Lucas traz um jogo, conversamos sobre ele e, no final, se tiver aí um feedback de vocês, a gente lê os comentários, lê as cartinhas que tiverem. A gente não vai ter rede social, a gente vai ter que fazer um experimento sociológico aqui. A gente vai criar um canal na Ludopedia, Ludopédia, não sei como se pronuncia até hoje, que se vocês aí provavelmente acharam por aqui, ou se acharam por alguém indicou, nós vamos responder comentários que tiverem lá, e também teremos aqui no nosso e-mail, né, arqueojogos@gmail.com, tá? E nós vamos apenas esses dois canais. Acho que é isso na nossa apresentação, né, Lucas? Tem mais alguma coisa aí para complementar? Acho que é isso mesmo. É isso, né? Então, muito obrigado se você escutou até aqui e espero que vocês nos acompanhem aí pro primeiro episódio inaugural, que estará aí logo na sequência no teu feed. Bom, Lucas, muito obrigado por ter aceito aí participar Eu dessa que proposta mais agradeço. uma vez. Uma honra ter você aqui comigo, a gente poder conversar sobre jogos, que é o que a gente gosta. Igualmente. Então tá bom, fica aí um grande abraço para quem está ouvindo, um grande abraço aí pro meu amigo Lucas e nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Até mais, pessoal.